CafofoCast número 2, Claquete. Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui começando mais um CafofoCast. Dessa vez a gente tá aqui no nosso segundo dia de gravação, né? Eu sou Iago Melo, sejam bem-vindos ao nosso Cafofo. Tô aqui com o Caleb Correia. Fala, galera. Davidson Batista. Fala, família. E o mais pedido da semana, o homem. Bruno Rezende. Olha aí. Fala, galera, tudo bem? Tô aqui. Famoso Bruno Luz. Meu Deus. Famoso Bruno Luz tá na área. É ilustre. Ó, Rezende arquiteto, homem de Deus, meu irmão, um negócio... Vocês pediram e a gente teve que, Olha aí. como? Trazer ele não como convidado, mas aqui. sim como, da equipe da família Parte da CafofoCast. Então, vocês vão ver o Bruno mais vezes com a gente, Olha né? aí, ó. Mas sejam bem-vindos a mais um CafofoCast. A gente tá muito feliz em continuar com esse projeto. E a gente quer sempre que vocês deem feedback pra gente. Então, vai deixando os comentários, vem trazendo aí pra gente o que vocês têm achado de cada tema. Até mesmo sugestão de tema, se vocês quiserem deixar pra gente, é bênção, tá? Que a gente vai orar em cima e a gente vai ver o que Deus vai conduzir, né? Isso. Pegando esse gancho, é legal a gente já começar a introduzir esse dia, né? Esse segundo episódio. E o tema de hoje, ele surgiu de uma experiência que a gente teve em oração com o Senhor. Crentes. Né? Que a gente foi orar, né? Claro, que a gente é crente, a gente ora, né? Graças a Deus por isso. A gente foi orar e a gente pedindo ao Senhor, né? Para que Ele viesse trazer o que Ele deseja falar. E Ele nos deu uma visão e a gente vai estar conversando sobre o que Ele tem nos revelado. Amém? Caleb, conta pra gente aí, qual foi essa visão aí que Deus deu nesse momento de charolagem? Amém. Então, a gente tava nesse ambiente de oração, buscando realmente ao Senhor o que Ele quer falar, o que Ele quer conduzir. E o Senhor nos mostrou algo como se fosse realmente uma mansão, uma casa muito grande, muito bonita, estilo Casa Branca mesmo. Estilo aquela que o Bruno faz. Que provavelmente eu vou construir. Olha aí, essa ó. casa. Arquiteto. E Provavelmente eu vou morar. Olha aí. Receba. Receba. Glória a Deus, Pai. Enfim. E aí, o Senhor nos mostrou essa visão de uma mansão. E atrás dessa mansão tinha alguns cataventos. Aquele... que ele faz a captação de energia e tudo mais. Energia eólica, isso, essa coisa bonita. E aí, em cima disso, a gente até começou a bater papo. Tipo, olha, nesse ambiente de oração, o Senhor mostrou isso. E aí, o que vocês acham que é? E em um primeiro momento a gente não teve muito discernimento. E a gente continuou em oração ali pro Senhor tá nos mostrando, nos ensinando. E aquilo que Ele queria. E em cima disso, olha que louco. O Senhor nos ministrou que o catavento, ele é aquilo que ele vai promover a energia. E o vento, muitas vezes, é associado na palavra ao vento do Espírito Santo, ao soprar do Espírito Santo, ao soprar da voz de Deus, ao direcionamento, o guiar do Espírito. E isso é o que dava energia para que a casa se sustentasse. E a partir disso a gente começou a perceber, tipo, o que é que nos move? Qual tem sido a força que nos move? Será que a gente tem recebido essa força, essa energia pelo soprar do Espírito Santo, pela voz do Espírito Santo, pelo poder de Deus que nos conduz? Ou a gente tem dependido da Light? Calma. Inclusive, tá um absurdo, né? Tá um teste Tá aqui, hein? Essa bandeira vermelha que não muda nunca. Pelo amor de Deus, gente. Muito bom. Já levantamos aqui um clamor, né? Nem, né? Pelo amor de Deus, gente. Misericórdia. Mas enfim, Mas- fala aí, Davinho, o que você acha Dentro que disso, é? galera, eu vejo que tem muita coisa pra abranger, né? Porque se você for ver, se nós formos ver sobre questão de energia, sobre questão de vento, sobre sopro, desde o início, lá em Gênesis, a gente vê o relato onde o Senhor nos traz vida através de um sopro. Aquilo que nos move veio através de um sopro. O nosso pastor, ele tem uma brincadeira que ele fala que sempre que a gente fala, nosso corpo é nosso, a gente tem o controle do nosso corpo, ele fala, tampa o seu nariz, tampa a sua boca e vê se você tem controle da sua vida, se você consegue se manter ali fazendo algo sem respirar. E, cara, eu creio que a energia é exatamente isso, que nos move.
aquilo que nos dá força para nos mover. E desde então, lá desde o início, o Senhor já estabelece que o que deu vida e o que fez o homem se mover foi o sopro de vida dele. Então, não tem nada que a gente possa construir, não tem nada que a gente possa fazer sem o sopro. Sem o soprar de Deus, né? Nada sem fica o direcionar de Deus. Nada é sustentado se não for de fato pelo sopro, né? Pelo sopro de Deus. Pelo Espírito, né? Tipo, isso nos faz refletir muito sobre o que é ser guiado pelo Espírito, né? Sim. Por exemplo, a gente foi pesquisar, pessoal, tipo, sobre qual a função do catavento ali, né? E acabou que a gente viu que o catavento é aquele que aproveita a energia que vem do vento. Ele é um dispositivo que ele aproveita a energia dos ventos, ou seja, a energia ela já está no vento. O Espírito, quando ele sopra, ele já nos transmite algo. Ele transmite algo pra gente, uma força, sabe? Algo ali de Deus que a gente pode escolher aproveitar isso ou não. Ou a gente vai ser simplesmente um dispositivo sem função que vai só girar a hélice com a força do vento, né? E vai ficar ali tipo inerte, parecendo um catavento, mas sem cumprir uma função total. Sim. Ou a gente vai aproveitar essa força que vem do Espírito e a gente vai transmitir aquilo e, cara, tipo, promover algo que seja útil, sabe? E pegando esse gancho do que tu falou da gente receber, um exemplo, o catavento útil vai ser aquele que vai receber o soprar, o vento, e ele vai produzir energia para sustentar uma casa a partir disso. Mas o catavento inútil vai ser aquele que vai receber o soprar, mas ele não vai gerar algo com isso. Exato. E aí vem um exemplo, é muito louco, porque vem aquela parábola dos talentos. Tipo, dos talentos que o Senhor tem dado pra nós, desse soprar que Deus tem liberado sobre a nossa vida. O que a gente tem feito com isso? O que a gente tem feito a partir disso? Ou seja, eu posso ser um catavento, aquilo que vai absorver o soprar de Deus e gerar algo, ou eu posso ser um catavento inútil, que eu vou receber esse soprar de Deus e não vou produzir nada. Se eu não me engano, tem até uma passagem que diz que o Senhor, ele derrama chuva sobre a terra, só que essa terra, ela precisa produzir, essa semente que está na terra e que recebe essa chuva, ela precisa produzir fruto. Se ela não produz fruto, ela se torna uma terra inútil, uma semente inútil. Então, sabe, existe um soprar de Deus, existe um vento de Deus, e a gente pode até equiparar isso com os talentos, aquela parábola dos talentos. Tipo, o que a gente tem feito com aquilo que a gente tem recebido dos céus? O que a gente tem feito a partir do que Deus tem derramado sobre a nossa vida? Pô, sobre essa estação, sobre a minha vida, eu tenho aproveitado o soprar de Deus sobre mim? Eu tenho gerado algo a partir do direcionamento que Deus tem me dado? Cara, só uma coisa que veio à mente é sobre aquela passagem da figueira, que Jesus ele vai até a figueira para ver se tinha fruto, com o objetivo de obter o fruto dela, e quando ele chegar lá e ver que ela não deu fruto, ele amaldiçoa a figueira. E tipo assim, a figueira era linda. Igual a mansão. Igual a mansão. E o que me veio à mente, né? Tipo assim, pensa, que utilidade tem uma mansão se ela não tiver energia? Sim. Luz, sabe? Ninguém conseguiria morar dentro da mansão e aproveitar de fato tudo. Porque a gente pode pensar, pode botar umas velas e tal, mas você não vai conseguir aproveitar aquilo ali com excelência, entendeu? Você não vai conseguir usar uma televisão, você não vai conseguir usar equipamento elétrico, nada, nem carregar seu celular você vai conseguir. Sim. Então, que utilidade tem você ser lindo, bonito e não produzir fruto, sabe? Não ter ali, de fato, ser uma morada, ser um local onde principalmente o Espírito Santo vai desejar habitar, né? Sim. Porque se a gente for uma casa que não é cheia do Espírito, a gente tá ali cheia de outra coisa. E qual é essa outra coisa, sabe? É o que você falou, o que é que tem nos movido? O que é que a gente tem produzido? O que a gente tem gerado, né? Pegando esse gancho, algo interessante que eu estava pensando é que existem diversos mecanismos, né, como forma de captar essa energia. Mas o que diferencia é a fonte dela, né? E trazendo para o nosso contexto cristão, tem duas fontes, né? Ou a gente tem a fonte da carne ou a fonte do espírito, né? E acho que é muito importante a gente começar a discernir isso, o que tem nos movido.
né, uma forma de autoanálise para saber o que... Ih, chegou o café, galera. Aleluia! Glória a Deus. Agora vai. Agora vai. Porque muitas vezes a direção que a gente tem seguido é a mesma, Tô né? A direção que a gente tem seguido Fazendo propaganda sem nem ser pago pra fazer. é a mesma, só que Patrocínio. o que diferencia a gente é a fonte, né? A fonte que nos alimenta, a fonte que nos move, porque pode estar 2 caminhões se dirigindo para o mesmo lugar, na mesma estrada, mas um pode ser elétrico, o outro pode ser a gasolina. A fonte são diferentes, né? Por mais que estejam trilhando um caminho ali. Então eu acho que isso é super importante, a gente se autoavaliar. A nossa atitude que a gente está tendo vai de acordo com o espírito ou vai de acordo com a carne, né? Acaba que se a gente for parar pra pensar nessa questão toda, tipo, o que nos move, e a gente percebe um exemplo. A gente tem a questão de Noé, a gente tem a questão de Abraão. Olha o barulhinho do café, gente. Glória a Deus. mas assim, eu acho muito bacana que se a gente for pegar os exemplos de Noé, os exemplos de Abraão, eles foram homens que receberam uma direção de Deus. Noé, teve até um louvor que eu tava ouvindo esses dias, e na ministração a moça vira e fala assim, como se fosse as pessoas da época de Noé, falando assim, por que você gasta tanto tempo construindo esse barco? Você está louco, você está louco. Porque realmente, para aquela época, Noé tá construindo um barco para um dilúvio era algo louco, mas ele tinha um direcionamento de Deus. Verdade. Da mesma forma, Abraão, se a gente for parar para pensar, quando Deus vira para ele, olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra onde eu te mostrarei. E existe, na história de Abraão tem um versículo que diz assim, que ele ficou vagueando ali pela terra. Aí eu fiquei imaginando, imagina a cara de Abraão para falar para a família dele. Do tipo assim, pra onde a gente tá indo? Não, a gente tá indo pra onde o Senhor tá conduzindo. Só que mesmo assim ele foi um homem que Deus soprou e ele decidiu ir. Entende? Então é muito importante a gente ter essa questão, tipo, o que tá me movendo, pra onde eu tô me movendo, qual o propósito do Senhor pra minha vida, pra onde ele tem me direcionado, pra onde ele tem apontado, e permanecer nisso, sabe? Tipo, porque se ele tem soprado, é ele que vai dar energia, é ele que vai dar a força pra gente poder continuar. E, cara, parando pra pensar nisso, eu acho muito incrível todo o processo de Deus com os homens, né? Quando a gente fala sobre esses homens que obedeciam ao Senhor de prontidão, cara, voltando para toda essa questão, eu sempre me amarro em fazer essas paralelas de visão, assim, do que o Senhor fala com a gente, voltando para toda essa questão do catavento. O catavento, ele tem uma função, que é produzir a energia através daquele vento ali. Cara, o homem, ele foi feito para uma coisa. Ele foi feito para trazer a glória de Deus e ser representante dele. A representação de Deus na terra era o homem. O Senhor chega e fala, vamos fazer o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E ele dá toda a gerência do mundo para Adão. Fala assim, Adão, assim como eu gerencio o céu, você vai gerenciar a terra. Você vai ser o meu representante. Adão, a princípio, ele sabia qual era a missão dele, assim como o catavento. Cara, eu preciso produzir energia. Adão, qual era a missão dele? Eu preciso gerenciar a terra como o Senhor me ensinou a fazer. Então o Senhor dava o direcionamento, ele fazia. O Senhor mandava ele dar nome para os animais, ele nomeava. Era algo imediato. Ele sabia que ele foi feito para aquilo, para ser um representante de Deus. E, cara, mesmo depois do processo onde Adão cai, e aí eles são expulsos do jardim, eles já não têm essa aliança com o Senhor, os homens que são citados, na maioria das vezes, eles sabem por que eles foram feitos. Abraão, quando o Senhor chamou, ele falou, cara, ali no primeiro momento o Senhor chamou e ele fala, cara, eu não sei para onde ele está mandando ir, mas eu sei que eu fui feito por ele para representar ele. Então, se eu fui feito para representar ele, eu tenho uma missão. A missão ele vai dar, eu só preciso cumprir. Então ele chegava e fazia. Noé, ele entendeu que tinha um Senhor que tinha feito ele, e ele falava, cara, eu tenho uma missão. A missão ele já me deu, eu só preciso cumprir. Então, tipo assim, a gente não entra numa questão onde um catavento ele tem que ficar se questionando do porquê ele gera energia. Por que eu tenho que sustentar a casa? Por que eu tenho que fazer aquilo?
Por que eu tenho que construir uma arca e passar anos da minha vida construindo uma arca? Se fosse entrar no questionamento de Noé. Ele simplesmente fez. Por quê? Porque era uma missão do Senhor. Ele sabia para que ele tinha sido feito. Ele sabia que ele tinha foi feito para de alguma forma ser usado pelo Senhor. E aquela foi a forma que o Senhor escolheu usar ele. Então, cara, eu vejo muito hoje que a gente não entende sobre isso. A gente não entende quem nós somos no Senhor. A gente não entende para que nós fomos feitos. A gente não entende qual é o nosso chamado. Nós não entendemos que nós somos filhos. Nós não entendemos que nós podemos ser amigos de Deus. E nós não, muito menos entendemos que nós somos representantes de Deus. Porque se a gente entendesse que a gente é representante de Deus, a gente teria um posicionamento diferente. As pessoas não olhariam para mim e veriam Davidson. Elas olhariam para mim e veriam algo diferente. Algo diferente que talvez elas não encontrem na Terra. As pessoas elas precisam olhar e falar, cara, esse cara tem algo diferente. Esse cara, ele segue uma linha que, cara, eu nunca vi ninguém seguir. Esse cara, ele sustenta a casa de uma forma que eu nunca vi nenhum outro sustentar. É um caráter do céu, né, cara? É um caráter diferenciado. E foi para isso que nós fomos projetados. Nós não fomos projetados pra gente andar e, tipo assim, cara, as pessoas olharem, pô, mais uma pessoa normal. Jesus, ele não andava como uma pessoa normal. Aonde ele ia, ele fazia diferença. Os discípulos, por onde eles passaram, eles fizeram a diferença. Eles demoraram para aprender, mas quando eles entenderam, cara, eu tenho uma missão, foi para isso que eu fui feito e eu preciso cumprir essa missão. E aí, quando eles entendem isso, cara, eles pregam em uma simples palavra de cajado, muda a vida de 5.000 pessoas. A sombra deles curavam as pessoas que passaram a vida inteira buscando cura. Então, é sobre você entender aquilo que você foi feito para fazer. Identidade, né? É sobre você saber quem é o Deus que te criou e para que ele te criou. Enquanto você não entender isso, cara, todos os seus valores vão estar balançados. Exato. Então, qualquer coisa vai parar o vento. Qualquer coisa vai fazer com que esse catavento quebre. Qualquer coisa vai fazer com que a base seja destruída. Enquanto a gente não entender quem nós somos em Deus, enquanto nós não entendermos a nossa identidade nele, cara, tudo vai ficar desbalanceado. Mas a partir do ponto que eu olho pro Senhor e eu falo, caraca, esse é o meu Deus e essa é a direção que eu tenho que seguir, aí a gente segue nesse caminho e aí, cara, tu vai ver que tudo vai começar a girar da forma perfeita, a energia vai ser produzida e aí, cara, não importa quantas casas eu tenho que sustentar, ela vai continuar ali funcionando da maneira certa porque ela sabe qual é a função dela. Cara, e é muito louco, porque, tipo, eu fico pensando assim, cara, quando a gente não sabe quem a gente começa a olhar pro outro, pro chamado do outro, pro que o outro faz, e a gente começa a desejar e querer fazer o mesmo. Então, tipo assim, imagina se um catavento que tem uma função tão importante quanto, e ele deseja ser, tipo, um poste. Já parou pra pensar nisso? Tipo assim, ele não vai cumprir a função, sacou? Tipo, ele vai transmitir uma luz ali que não vai ser uma luz, tipo, guiada pelo Espírito, não vai ser uma energia do Espírito, e vai ser algo, cara, que talvez seja pequeno, sabe, para tudo que Deus tem. Então eu acho que vale muito a gente ter em mente essa nossa identidade, porque essa identidade faz com que a gente se mova pelo Espírito ao ponto de optar e escolher dentro da nossa profissão, ou até mesmo tudo que a gente tem para fazer, a gente fazer pelo Espírito. Porque se a gente parar para associar essa questão dos talentos, cara, a nossa profissão, por exemplo, ela é muito ligada a isso, cara. O que você é apto para fazer, sabe? O que o Senhor te deu como profissional para você exercer. Então, tipo assim, se você pegar simplesmente por isso, tipo, a escolha de uma faculdade, por exemplo, Sim. Parece que é bobo, mas isso muda, inclusive, tanto a sua vida quanto a vida de várias outras pessoas. Então, você ter convicção da sua identidade, quem você é, para você fazer escolhas e tomar decisões, principalmente na sua vida e na sua vida com Deus e na sua profissão, cara, isso impacta não é só sobre você, sabe? Um catavento, propósito, ele produz energia, não é para ele produz para dentro de um local, né, trazendo para essa sua vida, né, para essa visão que a gente teve. Cara, ele produzia a energia para dentro de uma casa. Quem morava na casa, ele não sabe, talvez ele não ia nem ter a ciência. Ele não sabe a quem ele estava servindo. Exato, mas ele estava cumprindo a função dele. Sabe? Então, tipo assim, não importa sobre quem é o propósito. O importante é você estar fazendo parte daquilo, sabe? Qual é o tijolo que você tem que colocar no reino de Deus.
sabe? Compete a você, é o seu esforço, é o seu chamado. Agora, se é maior ou menor, ou se vai ser mais rápido ou mais longo do que a da outra pessoa, isso não importa. Isso é algo que a gente não tem que se preocupar, e a gente, como o Davidson falou, cara, a gente tem uma vida que a gente olha pra grama do vizinho e fala, ele é mais verde, mas aí a grama do vizinho, ela é sintética. Verdade. E a nossa que a gente tem que estar lá cultivando. Falsona. Sacou? Comprou na Falsona. Shopee. Comprou na Shopee Entra. a grama. Aquele verde fluorescente. Não fala mal da Perdão. Shopee. Ah, meu Deus. Se quiser patrocinar, tá Shopee. A gente fala bem. Tô brincando. E aproveitando essa questão da identidade que o Davis falou, vocês falaram também, acho que o que vem na minha cabeça é que a gente não pode ser um carro flex, total flex, sabe? Se alimentando de álcool, de gasolina. A gente tá andando, né? De certa forma tá andando, né? Mas o que tem sido a fonte, né, da nossa energia. E eu acho que é muito que o mundo prega também, né? Todos os caminhos levam a Deus. Tudo bem-vindo. De todas as formas de amor. É tudo bem-vindo, né? Tudo flex, né? Tudo flexível. Mas a gente precisa ter uma fonte só, né? Uma fonte de energia, uma fonte que nos direciona, né? Porque senão a gente fica perdido, a gente já não sabe mais. Uma fonte fala uma coisa, outra fonte fala outra, a gente nunca consegue andar, né? Porque as duas ficam se batendo ali. Aí chega um momento que você tá com uma visão e aí você tá deturpado, né? Com outra visão e acaba não fluindo, né? De forma natural, da forma que o Senhor nos direcionou para fluir e crescer, né? Então acho isso super importante, a gente entender, absorver uma forma, cara, se é isso que eu quero pra minha vida, se é dessa forma que eu quero ser conduzido, se é pra esse caminho, se é essa fonte que eu busco, né? Que a nossa fonte é Deus, que eu seja guiado, que eu seja alimentado pelas coisas de Deus, né? O que acaba influenciando e nos paralisando é se alimentar de outra fonte, né? Uma gasolina aditivada ali. Olha que aí, faz a gente até andar um pouquinho, né? Mas Pagar até mais barato, o preço é até mais barato. Mas quando chega o prejuízo, né? Exato. Pode dar uma perda total, Cara, né? muito louco isso, porque se a gente parar pra pensar, o que a gente tem se alimentado, né? Tipo assim, qual é a nossa busca pra gente de fato saber quem nós somos em Deus? É a deixa pra eu falar de nutrição. O que você tem Ah, se meu alimentado? Deus do Brincadeira. Olha aí. Jesus! Tem É que uma fazer. comida Ele vai, botar saudável, ele vai botar uma dieta no meio do podcast. Ó, mas agora... Galera, funciona. Não, funciona. Ó, pega a visão e pega o profético. Socorro, Pega o profético. Só ouve. Ó, a forma... Vai tirar todo mundo da ignorância. O que acontece? Eu vou botar pra ouvir. Ó, a forma como você se alimenta influencia no tanto de Vai energia... dar só metade do caminho. Vai cansar antes. Vai cansar antes. E aí, ó, então, agora pega a visão. Se você se alimenta errado, de uma forma errada, acaba que o que acontece ao longo do tempo, você acaba entrando num quadro de sobrepeso. Olha aí, ó. O meu Ou quadro, seja, no caso. não, Entendi e a aí, indireta. e aí se Tá. você continua se alimentando de uma forma ruim, você vai entrando às vezes para um quadro pior, onde isso pode te dificultar de caminhar, onde o sobrepeso pode te deixar mais cansado, pode te paralisar ainda mais. E aí, Deus está falando. trazendo pro contexto espiritual, sério, trazendo pro contexto espiritual. Pô, muitas vezes a gente tá se alimentando, cara, de tanta coisa. E, tipo, às vezes até, tipo, músicas, filmes, séries, que na verdade só estão alimentando a nossa carne. Estão colocando mais jugo... Ó, Deus nos livrou do jugo do pecado. Aí você vai lá ficar acessando pornografia. Aí você vai lá ficar vendo, tipo, pô, uma série que tu sabe que vai te despertar em algo que o Senhor já falou que não é pra despertar. O famoso gatilho, né? O famoso gatilho. Aquilo ali vai despertar um gatilho em ti que não é o que o Senhor quer. O que a gente tá fazendo? A gente tá colocando novamente um jugo de pecado que o Senhor já tirou. O que é esse jugo de pecado? É o sobrepeso. É aquilo que muitas vezes... Eu achei sensacional. Verdade. Até me olhei aqui, não, bate né? aqui, meu. Tá maluco, Achei gente. sensacional. Incrível. Não, é porque o Bruno me olhou aqui, tipo assim, será que eu tô... Ah. Não tô. Não tá. Não, é vou deixar pecado. claro aqui, peraí. No caso dele Vamos não é lá. pecado, é o sobrepeso Não, natural. calma aí, vai lá no meu Instagram, @euiagomeato, você vai ver quando eu me converti, aquilo era jugo de pecado, meu querido.
tá? Aquilo ali Agora só o resquício não pecado. coube nem na piscina. Não. Tá leve, Foi tá o quê? levinho agora. Pastor, 2 presbíteros pra me levantar do batismo. Olha aí, ó. Ficou tudo no mato. Era demônio. Agora, Galera, só pra contar uma história assim Agora é sobre essa cheeseburger. questão do sobrepeso, teve um amigo nosso que teve uma vez que a gente tava dentro do túnel e aí começou um arrastão no túnel. Pra você ver que essa questão do sobrepeso é real. Ele era uma pessoa que já tinha um peso a mais. Não é o Iago, O que gente. acontece? Não citamos eu nome. Eu não citei nome. A gente foi correr, né? Teve que descer, tava todo mundo descendo dos carros pra sair do túnel. Gente, eu estou correndo. Aí eu tô correndo. Ai, Daqui a Deus. pouco eu comecei a correr. Só que, tipo assim, cara, quando você é crente, você não consegue largar teu amigo. Tu não consegue ser individualista. Obrigado, Só que eu olhei Deus. pro lado. Eu falei, gente, eu tenho que correr junto com meu irmão. Quando eu olhei pro lado, ele tava com a língua pra fora, assim, tentando correr. A beira da morte. Ele já tava igual o cachorro quando bota a cara pra fora do carro, assim, a língua pra fora. Ele já tava quase desmaiando e a gente não tava nem na metade do túnel ainda. Mas, E o arrastão rolando. e o arrastão rolando, Não, e a gente... no, É final RJ. não era, no final não era nem arrastão. Era outra. Eu não sei nem o que era, mas não era arrastão. Então, galera, ou seja, se você tiver com sobrepeso de pecado, você pode até correr uma certa distância, mas você nunca Gente, vai mas chegar eu- no objetivo final. Eu virei o exemplo do. Não, E mas aí? isso aqui Mas é olha só só, um é a exemplo. famosa Ó, frase, né? não, O não. gordo não se justifica. Não vou me justificar. Essa é nova, essa é nova. Essa é nova. Segundo Iago 3:10. Mas Segunda bolota. E aí, tipo, o que é maneiro é, quando a gente se alimenta corretamente, até o nosso corpo, o nosso cérebro, você consegue raciocinar melhor e você consegue ter um direcionamento melhor pro alvo. Um exemplo, a alimentação, ela influencia também, tipo, no teu cognitivo, na tua concentração e tudo isso. O que isso significa? Se a gente realmente estivesse se alimentando, trazendo para um contexto espiritual, se a gente estivesse alimentando, cara, do pão da vida, daquilo que realmente vai nutrir o nosso espírito, vai nutrir a nossa vida com Deus, até a tua forma de raciocinar Muda. vai ser melhor. É real. Se você se alimentar do pão da vida, que é a palavra do Senhor, o teu raciocínio vai ser melhor. Por quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra ela é o pão que vai te alimentar. Ou seja, quanto mais eu alimento o meu espírito daquilo que vem do alto, mais eu começo a ter clareza, mais eu começo a lâmpada ela começa a iluminar os meus passos, eu consigo raciocinar melhor. Eu não fico mais tão pesado porque eu tenho um renovo. E é aquilo que Romanos 8 diz, né, cara? Aqueles que são guiados pelo Espírito têm a mente Tem a voltada mente pro voltada Espírito, pro né? Espírito. Então, cara, tipo, é uma transformação de mente que é muito louco. Porque a gente tava brincando e tal, mas, por exemplo, tipo, de fato, quando eu me converti, eu era muito mais gordo do que eu sou hoje, né? E na minha cabeça, na época que eu me converti, eu tava bem. Eu não me via como alguém, por exemplo, que tinha aquele sobrepeso. Depois que eu me converti, que foi um ponto onde eu me conheci, e não por estética, mas por amor, a palavra diz o quê? Amar ao próximo como a si mesmo. Então eu precisei aprender a me amar para conseguir me cuidar. Falhei, preciso melhorar muito ainda. Mas eu dei passos que eu nunca tinha dado na minha vida. Até pro jiu-jitsu eu fui. Que isso? Olha aí, ó, Que homem. lutador. E Entendeu? aí, galera, também pegando isso, a gente brincou um pouco sobre essa questão do túnel, mas trazendo pro espiritual mesmo, cara, quando você se alimenta da fonte certa, do jeito certo, que é o Senhor, cara, você consegue fugir das ciladas de Satanás. Que isso? Tipo assim, Que cara, isso? se você Viu? tá... Eu era gordo, mas eu fugi. Fugiu. Não fui E pego. o que a gente aprende com isso? Perseverança. Olha Então, aí. persevera. Mesmo cansado, continua. Mesmo cansado, Mesmo continua. infartando. E aí, cara, Não mas use muletas. realmente, se você parar pra pensar, cara, às vezes a gente não consegue escapar das ciladas do inimigo, às vezes a gente tá caindo e caindo direto, porque a gente já tá se alimentando de várias fontes. E aí é como o Bruno falou, aquele carro flex, ele pode até te levar a um certo ponto, mas ele nunca vai te levar até o final. Você não vai conseguir se manter. E aí, cara, eu creio que quando a gente
tá sendo alimentado ali pelo Senhor, cara, o Senhor, ele é fonte de vida eterna. Ele é aquela fonte que nunca cessa e nunca acaba. Ele é o Deus que não dorme. Então, tipo assim, cara, não importa a situação que você tá, ele vai sempre ter o fôlego Glória de a Deus. vida pra você chegar Até num no dia novo mal. nível. Glória a Então, Deus. tipo, qualquer situação que você precisar daquele fôlego, daquele sopro, daquele vento, e você clamar a ele, cara, Pai, sopra. Ele vai soprar e vai vir um fôlego de vida que vai te levar para um novo nível, vai te levar para uma nova estação. E aí, nessa nova estação, você entende mais um pouco sobre quem é ele e sobre quem você é nele. E a gente sempre volta para isso, onde a gente entende a nossa identidade. Então, cara, eu creio que a gente precisa muito saber do que a gente está se alimentando. E hoje em dia, cara, essa questão que o Caleb falou sobre a gente se alimentar de séries, pornografia, sobre fotos que a gente não deveria estar vendo, cara. Música também, a né? palavra Música. diz, se o teu olho for mal, o teu corpo será mal. Então, tipo, cara, o que tu olha vai refletir tudo aquilo no seu corpo. E isso é de forma natural, galera. Se você tá vendo algo que te instiga, o teu corpo vai ser instigado. E aí você vai ter que lidar com aquilo com uma brecha que você deu. Então, tipo, cara, a Bíblia fala sobre a gente sempre estar voltado para as coisas espirituais. Aquilo que vem do Espírito. Aquilo que nos alimenta de forma boa. Então, tipo, tem vários versículos que falam sobre a gente elevar e trazer os nossos pensamentos para tudo aquilo que é bom. Tudo aquilo que é louvável, tudo aquilo que tem amor, que tem alegria, que te traz bom ânimo, nisso pensai. Então a gente precisa trazer a mente para a gente pensar em coisas boas, mas para a gente pensar em coisas boas a gente precisa olhar e ter na mente coisas boas. Se a gente só se alimentar de coisas ruins, cara, não importa, você vai tentar pensar em coisas boas, mas as coisas ruins vão Verdade. se sobrepor. Então a gente precisa estar atento a isso. Falando sobre isso, sobre o que te alimenta, né? Eu lembrei sobre cultura, que se você pensar no Brasil, pra quem não sabe, né, gente, era habitado por índios, tá? Aula de história aqui agora. Isso! Aí tá diferente. E quando tá diferente. os portugueses, por exemplo, os índios viviam no Brasil, eles tinham E não soubesse que o Brasil era... Aí complica, né, gente? Aí os índios viviam de uma Realmente forma, eles precisa tinham da sabedoria uma disso. cultura deles, né? E quando os portugueses vieram para o Brasil, eles trouxeram diversas coisas, diversas visões, né, que eles tinham até para converter os índios, né, e tudo mais. Então, os índios acabaram tendo acesso a coisas que eles não tinham antes, né? E trazendo para a nossa cultura do reino, né, que a gente fala muito de implantar a cultura do reino, até Jesus fala, né, que venha o teu reino. E então, quanto mais a gente tem acesso a outras culturas, né, que não seja do reino, essas coisas acabam influenciando a gente. Sim. Imagine se a gente vivesse em um local onde só tem a cultura de Deus, a cultura daquilo que o Senhor tem. A cultura do céu. Ficaria muito mais difícil da gente ser influenciado, né, real. de forma... E quando a gente acaba invadindo, né, trazendo para nossa cultura do reino a cultura do mundo, fica muito mais fácil da gente ter acesso a nos defraudar mesmo, sabe? A nossa visão, a nossa mente, a nos corromper a nossa cultura. Foi isso que aconteceu com os índios, né? A cultura deles foram corrompidas por aquilo que era externo, que veio. Então acho que a gente precisa tomar cuidado, porque a gente, bem ou mal, a gente está em uma guerra, né? Uhum. Então a gente não pode ficar se alimentando e achar que a gente está na mesma cultura, né? Que a gente está vivendo na mesma visão do que o pessoal terreno, né? Do mundano. E a gente não tá, a gente tá vivendo no mesmo local, mas com culturas diferentes, com visões diferentes. Mentalidade diferente. A partir do momento que a gente começa a juntar essas visões, um pouquinho dali, um pouquinho daqui, a gente acaba distorcendo a nossa fonte, né? Fugindo da fonte real. Visão mais visão é divisão, né? Tipo, não tem como, cara. Eu acho que, por exemplo, é muito importante a gente pensar sobre isso, porque acaba que, vamos lá, tipo, somos jovens que vamos entrar dentro de uma universidade. Hoje, no Brasil, nossas universidades, elas são totalmente corrompidas. Sim. Você vai ser uma minoria lá dentro se você dizer que você é cristão. Culturalmente falando, totalmente você vai corrompido. ser, cara, bombardeado. Se você não tem uma base real da palavra, se você não tem intimidade com Deus, se você não tem ali, cara, tipo, certeza de quem você é em Deus, você vai ser influenciado. Isso aí, mas ninguém é influenciado. Mentira do inferno isso.
É influenciado, sim. As pessoas entram e às vezes para serem aceitas, às vezes para poderem não sofrer determinadas coisas, vão se render a culturas e a padrões que não são o padrão do reino. E aí elas vendem aquela herança por um prato de lentilha, entendeu? Que, cara, você perde tudo o que você tem como filho de Deus para você ser só mais um no meio de, sei lá, uma militância talvez, ou enfim, de algum burburinho que está se levantando, que você acha que você está fazendo a diferença. Então, tipo, a gente precisa se blindar, principalmente culturalmente, por exemplo, com música, filmes, séries, cara, o que a gente pesquisa, o que a gente vê, o que a gente realmente busca, principalmente na internet, porque, por exemplo, o Instagram, vamos lá, tá lá. Você estando ali, você está sujeito a ver qualquer tipo de coisa. Hoje não tem muito mais critério. Você às vezes sabe de Big Brother sem você assistir Big Brother. E aí quando você vê, você está querendo cada vez mais saber daquilo ali. E você nem televisão você tem em casa, por exemplo. Você era daqueles que, cara, não tem TV, mas tu acompanha o Big Brother ao ponto de você entrar lá no Globoplay para assistir. Então, tipo assim, quando você vê, você é totalmente levado por uma massa que é toda planejada. O nosso erro é achar que o inferno ele não se planeja para destruir o que a gente tem como cultura do reino. O inferno ele planeja, ele tem uma agenda cronológica pronta para destruir família, para destruir o homem, para destruir criança, para atingir cada uma das coisas que a gente vê. É porque quando a gente vê é quando estourou. Quando estourou. Tipo, nossa, estão querendo implementar linguagem neutra dentro das escolas. Mas isso já acontece há anos. Se lá atrás algum cristão posicionado tivesse se levantado, se posicionado corretamente contra isso, como a gente sabe que dentro do nosso país existem cristãos assim, Sim. que têm lutado contra isso fielmente, isso com certeza não teria nos assustado, por exemplo. Eu vejo que acaba que a gente, como cristão, a gente se assusta com coisas que, cara, a Bíblia já falou que ia acontecer. Sim. E a gente precisa, ao invés de, nossa, eu vou, sei lá, tipo, ficar boladinho com isso aqui. Não, cara, vamos lá, o que a gente vai fazer para blindar as nossas crianças disso aqui? Porque a gente não vai conseguir evitar que isso aconteça. A gente não tem como conseguir evitar, por exemplo, que a cultura, vamos lá, LGBTQIA+, ela se desenvolva. O inferno ele não para, ele não vai parar. Mas o que a gente vai fazer para blindar, para trazer conhecimento para dentro dos nossos filhos, das nossas crianças, e ensiná-los sobre aquilo e como eles têm que se posicionar, sabe, contra aquilo. Acerca disso, sabe? Então, é algo que cabe muito mais a gente no sentido de, primeiro, a palavra diz o quê? Ensinem às crianças o caminho que ela deve andar, né? Então a gente precisa primeiro aprender. Para a gente ensinar alguma coisa, a gente tem que aprender. Então, aonde a gente está aprendendo? Porque se a gente está deixando... Esses dias foi hoje ou ontem eu vi um post de uma pessoa que é cristã falando justamente sobre uma apresentação que ela foi na escola da filha dela. Apresentação normal, de feira cultural e tal, e as crianças iam se apresentar, e o primeiro grupo que abriu a apresentação eram adolescentes entre 12 a 17 anos, tudo com roupa curta, e iam dançar uma música de uma cantora de funk X, que a gente sabe aí que ficou em primeiro lugar aí, tipo, no mundo aí. Então, tipo assim, na hora, aquilo ali chocou todos os pais que estavam ali. A diretoria do colégio interviu e retirou a apresentação porque era só danças vulgares. Então, tipo assim, isso está dentro de ambientes que nossos filhos frequentam. Então, o que a gente está fazendo? A gente não tem como tirar o nosso filho da escola. Pelo menos por enquanto não, né? Mas aí a gente precisa chegar ali na nossa criança e, cara, ensinar os valores de Cristo. Mas se a criança não olhar pra gente, pais, mães, e parar e falar assim, pô, mas peraí, como é que meu pai quer que eu leia a Bíblia se meu pai não lê a Bíblia? O que é um relacionamento com o Espírito Santo se eu não vejo minha mãe orar? Sabe? Pô, mas por que eu preciso de igreja se meu pai e minha mãe não frequentam uma? Sabe? Acaba que a gente fica com medo de tipo assim, usar esse tipo de linguagem, mas a gente precisa... essa é a cultura do nosso reino, cara. A gente precisa ler a Bíblia, a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz,
ela é o alimento, ela é o que cura, ela é o que restaura, ela é que vai ter todas as ferramentas e munições pra gente, cara. Se os nossos filhos, as nossas crianças não forem serem alimentadas com aquilo, quando elas crescerem, elas começarem a buscar alimento por si só, elas vão buscar em qualquer outro lugar. É igual um passarinho que está no ninho. A mãe vai lá, pega a comida e leva para ele. Né? Primeiro ela criou aquele ninho ali. O passarinho faz aquilo ali dentro de uma árvore. Depois que nasce, os filhinhos, ela vai lá, busca alimento e leva para eles. Mas vai chegar um momento que aquelas crianças vão cair daquele ninho e vão aprender a voar. E eles vão ter que começar a buscar esses alimentos. E aonde que os nossos filhos vão buscar esses alimentos, sabe? Será que a gente está realmente mostrando para eles e fazendo eles sentirem fome da palavra, de Deus, das coisas de Deus? Ou eles estão sentindo fome e eles vão comer, trazendo para nutrição, tipo qualquer coisa de fast food, sabe? Será que eles vão, não, pô, peraí, vai me exigir um esforço, mas eu vou parar e vou fazer uma comida direito, eu vou comprar o legume, eu vou comprar determinada coisa, eu vou, cara, tipo... Vou acordar cedo no domingo de manhã e vou na feira, tá ligado? David é exemplo. Entendeu? Davidson é exemplo. Então, tipo, ou eu vou fazer um miojo. Entendeu? A nossa geração, ela quer mais isso, assim. Só que isso é um perigo. A gente precisa vigiar nisso, né? E eu acho que, cara, isso aí se encaixa muito em uma estatística uma vez. Que eu isso? vi uma estatística do... Que isso? Não, Que isso tá diferente. Tá diferente. Foi uma pregação de uma pastora que ela falou, cara, o número de pessoas, de jovens que se desviam dentro da faculdade é muito maior que os jovens que estão na faculdade que se convertem. Cara, é um absurdo. Os jovens entram na faculdade e aqueles jovens podem entrar como influenciadores, ou deviam ser, mas com o tempo eles são influenciados. E aí, cara, entra muito na importância de onde está a tua base, sabe? Porque hoje em dia a gente vê muitos jovens que têm uma base muito, muito rasa no Senhor. São jovens que, cara, pá, tá bom. Chega a galera do mundo e apresenta, pô, cara, eu tenho aqui uma chopada incrível, com festas incríveis, com show pirotécnico. E aí chega pros meninos e apresenta as meninas mais bonitas, chega pras meninas, apresenta os meninos mais bonitos. E ele vai falar, cara, ó, eu tenho todo esse mundo aqui pra você. E o que você tem pra me oferecer? O que nesse mundo, dentro disso que você vive, o que você tem de mais precioso do que isso que eu vivo aqui? Que é essa minha realidade. E aí, se você não tiver uma base forte, tu vai falar, pô, real, a vida deles é muito melhor que a minha. A vida deles é muito mais divertida que a minha. E, cara, eu acho muito, muito raso isso, a gente parar e olhar, pô, e desejar coisas do mundo, sendo que a gente tem coisas muito mais incríveis. Eu fico olhando, cara, pros discípulos, e a gente sempre acredita que os discípulos tinham menos de 21 anos, né? Dentro daquela passagem onde o Jesus tinha que pagar um imposto e só pagava imposto só ele e Simão pagaram. De uma certa idade, só ele e Pedro pagou. E aí todos os outros discípulos a gente acredita que não tinha aquela idade e eram todos novos. E eu fico imaginando, cara, aqueles caras com 20, 25 anos de idade, eles tinham vivido experiências incríveis. De tipo assim, cara, eu cheguei e eu fiquei eu viajo, os caras chegando em casa, mano, tentei expulsar um demônio hoje e não deu certo não, mano. Aí Jesus chegou, falou que era só com jejum e oração e, pô, vamos fazer jejum então e no próximo a gente vai expulsar o demônio. Ou então chegava, cara, pô, tentei curar o cara hoje e não foi, mas vou tentar amanhã de novo. E aí no dia seguinte eles tentavam e os caras eram curados. Caraca, mano, tava passando hoje, Jesus mandou a gente ir pra uma cidade nada a ver lá, pregar pro povo e, caraca, várias pessoas se converteram. Cara, a alegria deles, como é que você vai chegar pra um cara desse e vai falar, pô, tem um mundo de bebedeira, tem um mundo de droga, tem um mundo de pegação, tem um mundo disso tudo, que é melhor do que eles vivem. Eles vão falar, mano, nada disso aí vai me apresentar uma experiência maior do que eu vivo. Nada vai me suprir, vai me encher, me preencher mais do que o que eu já vivo hoje. Não tem como eu abrir mão disso. E aí entra a questão de você não ser mais influenciável, porque você tem uma base forte. Você vai falar, cara, eu tenho um Deus que, tipo assim, cara, ele me preenche de tal maneira que, sem brincadeira nenhuma, vocês podem vir com milhares e milhares de coisas pra mim. Eu não consigo abrir mão dele porque ele me enche de tal maneira que eu não preciso de nada disso. E uma das coisas que às vezes eu paro pra raciocinar é o seguinte: vocês acreditam na palavra?
Sim. Tipo, acredita na palavra. Beleza. A Bíblia fala assim que... Falou engraçado. É, né? Vocês acreditam na palavra? Não. Me senti não, numa prova não, aqui. não, é porque é real, tipo, a gente tem fé naquilo que a gente prega? Pô, eu tenho. Então vamos lá. O reino dos céus é como um homem que procurava uma pedra preciosa. E quando ele achou uma de alto valor, ele foi e vendeu tudo que ele tinha, porque ele encontrou uma pedra preciosa. Só que às vezes o problema é, será que realmente a gente tem colocado fé naquilo que a gente acredita? Será que realmente eu acredito que Jesus é a minha pedra preciosa? dado valor Jesus é a minha pedra valiosa. Se eu não conhecer essa pedra, tipo assim, e você ser sincero com Deus. Tipo assim, pai, o reino dos céus, aquele cara, naquela parábola, ele vendeu tudo que ele tinha, ou seja, ele deixou tudo pra trás quando ele encontrou a pedra preciosa. Quem é a pedra preciosa? É Jesus. Então, eu paro pra raciocinar. Tipo assim, não tem nada que tenha mais valor que Jesus. Ali, Deus tá me ensinando o seguinte, olha, o reino dos céus, o caminhar com Jesus, vale a pena você vender tudo no mundo. Tipo assim, se abrir mão de tudo, de bebedeira, de orgia, seja lá do que estejam te chamando, de um relacionamento, mano, seja o que for, existe valor em Jesus. E se hoje eu ainda não entendo isso, eu posso ser sincero com Deus. Tipo, só um testemunho rápido, eu lembro que uma vez eu tava ouvindo uma pregação sobre o Espírito Santo. E o cara foi lá e falou assim, pô, muitas vezes a gente vê o Espírito Santo como o terceiro colocado ali da Trindade. A gente coloca Deus Pai como primeiro lugar, Jesus Cristo como segundo no pódio, e o Espírito Santo é o terceiro, é a medalha de bronze ali do pódio. E aí eu lembro que, na época, essa era a minha visão. E aí o cara começou a falar sobre a pessoa do Espírito Santo, e eu lembro que naquele dia eu fiz uma oração, Espírito Santo, eu ainda não te conheço do jeito que esse cara tá falando. Ou seja, eu ainda não tenho essa fé. Eu ainda não te conheço nesse nível. E a partir daquele dia eu comecei a falar, Espírito Santo, eu quero te conhecer desse jeito. E aí foi quando eu comecei a conhecer, tipo, cara, o Espírito Santo e entender quem ele era, entender como ele agia e o amigão que ele é, enfim. E muitas vezes a gente precisa ter essa sinceridade com Jesus. Jesus, eu ainda não tô te vendo como essa pedra de preciosa valor, mas se a tua palavra me diz, aí entra a fé. Uhum. Se a tua palavra me diz que o reino dos céus, eu abro mão de qualquer coisa, porque o Senhor tem mais valor, então eu vou abrir mão do que o Senhor pedir, porque eu creio que o Senhor tem mais valor, e eu te peço, me ensina a enxergar o valor que o Senhor tem. Verdade. É ter esse coração sincero, tipo, Jesus, eu ainda não te vejo com esse valor que tá acima, sei lá, do meu desejo de pecado, do meu desejo de sei lá, de fornicar, de pegar alguém do mundo, fazer seja lá merda. o que for, isso aí. Pô, de fazer besteira, tipo, eu ainda... O valor que o Senhor tem ainda não tá superando, então seja sincero. Pai, eu quero te conhecer a ponto de eu olhar pra isso e isso ser esterco. Isso ser cocô. Verdade. E cara, o reino ele é tomado à força. Se a gente olhar o mundo, parece que não faz esforço nenhum, né? Mas é minuciosamente, cara. A galera se esforça, se dedica. Voltando pra questão dos talentos. Cara, se você pegar, por exemplo... Hoje, as produções audiovisuais que a gente tem, a galera, por exemplo, que tá aí envolvida na música, de arte. Cara, o bagulho é sensacional de produção. A galera se dedica num nível que tu para de falar assim, pô, mas peraí, se a gente crê que a gente serve a um Deus que é o dono de tudo e é o Deus todo poderoso, cara, criador de tudo, nós deveríamos ser a referência. Nós deveríamos ser a referência de arte, de música. Cabeça e não cauda. Mano, e aí a gente tá dentro da igreja e a gente quer pegar a referência do mundo pra gente produzir algo pra igreja. E se Não esquece rola. daquela parte que Adão ele foi criado pra administrar o mundo. Não deixar que o mundo administre ele. Receba! Então, tipo assim, Receba. Cara cara... da luva de pedreiro. Eu sou o melhor do mundo. Meu Receba! Tipo, cara, eu fui feito pra administrar. Eu sou o representante de Deus, mano. Tem ideia de, tipo assim, nós somos representantes de Deus. E aí, pô, eu sou representante do cara que tem toda a sabedoria. E aí eu vou pegar a sabedoria de alguém que foi criado pelo cara que tem toda a sabedoria. Vai vender o peixe do Tipo concorrente. assim, Verdade. pô, não dá. tem tipo lógica. É como se você fosse subordinado do cara, vamos supor, do maior arquiteto do mundo.
Aí, Bruno. E aí tu Rezende. vai lá e pede. E aí O quê? tu vai lá É. e pede dica pro cara que tá chegando agora. E, pô, tem como tu me dar uma dica? Pô, tu tem todas as informações ali disponíveis pra Isso é você. muito louco, né? E aí tu é um retardado de tipo muito assim, louco. pô, Bom dia. vou ali, Bom dia. vou Sabe o que eu pedir fico conselho pra pensando? uma Sabe o que eu pessoa fico nada a ver. pensando? Cara, o maluco falava com Deus. Ele escutou a cobra. Tá ligado? Tipo, como que isso não faz sentido. Caraca, aí, pera aí, 1 minuto de silêncio só pra tu pensar nisso. Tu tá ligado? Volta. Mano, não Passou. faz sentido. Na minha cabeça, eu falo assim, cara, quantas vezes. Qual é a cobra gente... que tu tá pedindo conselho? Ih! Isso é na minha cabeça. Não faz vai, sentido. não Tipo vai. assim, a gente, Vai falar besteira, esquece, ele ia falar besteira. a gente tem livre acesso. Ó, o A gente, pai. cara, a gente pode chegar em casa, no carro, no banheiro do trabalho. Nossa, falar, bem "Deus, específico. É, sério. No Não, banheiro tô falando do disso trabalho. porque Eu já teve momentos que quando eu trabalhava, tipo... Testemunho em outros de lugares, tu ouvir a Deus cagando. eu ia pra dentro do banheiro. Quem nunca, né? Essa parte a gente Acontece. vai editar. Não, não. Isso aqui é Cafofocast, filho. Tá. Deixa aí. Mas vamos lá. Eu esqueci que eu sou um lorde. Tá, vai, mais ou segue, menos, né? segue. Aí tu forçou. A gente tem livre acesso, a gente pode chegar em qualquer lugar que a gente tiver e a gente, cara, ter ali o contato com Deus, a intimidade, ouvir ao Pai. E a gente fica dando atenção a vozes e a coisas que, cara, tipo, não fazem sentido, mano. Verdade. O Caleb falou algo sobre a gente entender a preciosidade da nossa pedra preciosa, né, que é Jesus. E eu acho que o que mais dificulta é que a gente não entende o quão precioso é aquilo que a gente carrega, sabe? E o quão importante pode ser a nossa referência. Tava falando de faculdade, eu lembrei da minha primeira semana de faculdade. ia Na falar isso, UFRJ, sabia? arquiteto. Arquiteto, E solteiro, aí? hein, rapaziada? Ih, ó, é. Hoje é o meu dia de zoar. E Ó, aí o maluco como é clean, ele fez até uma coisa de coloração, ele tem um estilo meio minimalista, assim, referência, o cara é referência, o cara é bom, o cara é bom. Referência. Segue, Glória a segue. Deus, Agora- glória a Deus. Segue lá. Glória a Deus. E aí, na minha primeira semana de faculdade, é engraçado que tava eu, mais duas pessoas, e a gente conversando, a gente não se conhecia, e uma delas perguntou assim, qual é seu signo? Eu falei, cara, não acredito. Leão. Aí eu fui... Leão da tribo de Judá. Receba. Eu falei, cara, eu não acredito nessas coisas. E a pessoa ficou me olhando assim com uma cara estranha. Caraca, esse garoto não é normal, né? E aí, sendo que a pessoa que tava do lado, essa mesma pessoa perguntou pra pessoa que tava do lado, e você, qual é o seu signo? Aí o cara falou, eu também não acredito nisso. E depois a pessoa que perguntou foi embora, né? E o garoto veio falar comigo, Bruno, você é cristão? Eu falei, sou. Ele, percebi, porque você falou que não acreditava em signo, eu também sou. E ali começou um laço, a gente é amigo até hoje, né? Foi meu primeiro amigo da faculdade. A gente entender a importância do nosso posicionamento, sabe? A gente tem medo de se posicionar, mas é isso que vai fazer a diferença. A pessoa vai ver a luz naquele que tá posicionado, sabe? Não vai ser só mais um. E cria até, por exemplo, provavelmente você ter se posicionado fez ele querer se posicionar, né? Querer se posicionar. Pode ser que ele não tivesse com vontade, Mas ele Ou às confortável, vezes ele não se sentia sozinho, tipo, sozinho, né? E a gente tem que aproveitar dessa ousadia, né, do Senhor, É isso. sabe? Eu fui aprendendo isso. Eu sou uma pessoa, hoje em dia, né, graças a Deus, que eu não tenho medo, sabe, de me posicionar na frente das pessoas por o que vão achar de mim. E a palavra diz que o Espírito Santo nos convence de todas as coisas, né? Eu acredito muito que o Espírito Santo em nós, sabe, pode convencer o outro. Sim. Não só o Espírito Santo convencer, que está nele convencer ele, mas glória a Deus. através das nossas vidas, né? Através dos frutos do Espírito que a gente apresenta perante a sociedade. E eu acho que falta isso, um posicionamento, sabe? A gente entender o que a gente carrega. Cara, eu carrego Jesus, é isso, a minha visão é essa, sabe? Eu não vou... Bruno, não importa se é trabalho, no local de trabalho, sabe? Não importa se é na faculdade, a gente precisa se posicionar. Porque a gente fica muito confiando nos homens, né? No que vão achar de mim, no que vão pensar, vou perder meu trabalho, sabe? A gente precisa acreditar naquela fonte que nos impulsiona, né? A caminhar, porque eu acho que isso é importante. Cara, e eu lembrei, você falou agora de faculdade, né? E eu vivi uma experiência na UERJ, que eu entrei, por exemplo, para fazer um curso lá, tipo,
fui assistir umas aulas do mestrado, e aí o professor, ele era claramente anticristo. Receba. Não, assim, na verdade, Que isso, ele tinha uma visão, por exemplo, ele tinha aquela cultura, digamos assim, católica, porém ele era muito avesso ao cristianismo evangélico, né? Só que eu não, desde o momento que eu tinha entrado lá, eu não tinha falado que eu era, por exemplo, cristão. Porque, na real, tem coisas que você não precisa falar, você vai se posicionar e, enfim... E foi um momento onde eu refleti muito sobre, cara, eu carrego Jesus, porém Jesus carregou uma cruz. Então eu preciso também entender que existe um processo que eu preciso me anular para que Jesus, ele viva ali, né? Tipo, existe um preço a ser pago. E foi um local que Deus me colocou e eu não me sentia digno de estar ali. Tanto é que ao redor, assim, na turma, tinham pessoas que estudavam, por exemplo, já vinham, né, da graduação da PUC, da UFRJ e tal, e eu vim de uma faculdade particular. Então, quando eu falei que eu vinha da faculdade particular, o nego me olhou, tipo assim, cara, o que você tá fazendo aqui, sacou? Tipo, não cabia para aquilo ali. E eu, durante todo o período, eu escutei muitas piadas de Jesus, eu escutei muitas afrontas, eu escutei várias coisas, e eu não sabia se eles sabiam que eu era cristão. Talvez por algumas falhas não, né? Mas, tipo, às vezes eu falava, tipo, o professor falava comigo, eu falava assim, amém. Tipo, saía, sabe? Tipo, do natural, tipo, não, amém, tá, misericórdia, tipo, a glória a Deus, entendeu? Tipo, isso sai, né? E aí eu falei, cara, eu não vou, por exemplo, ficar debatendo nada porque Deus não mandou eu debater nada. Muitas vezes, inclusive, tinha vezes que eu falava assim, caraca, eu tenho que te defender aqui, Jesus. E Jesus falava, tipo, não quero isso agora. E aí chegou no final e foi um período onde, cara, eu dei o meu melhor e a glória do Senhor foi revelada porque eu vindo de uma faculdade particular, fiquei com a maior nota daquela turma da galera que veio de outras coisas, entendeu? Então, tipo assim, não pra minha glória, porque Sim. até depois o Senhor pediu pra eu não seguir com o mestrado. Então, talvez o propósito daquilo ali foi impactar de uma forma. E eu ouvi do professor no final, cara, tipo, sobre... você é muito educado, a sua ética é muito isso, você é muito comportado. E ele falou assim, eu sei que você é cristão. Receba. E aí eu parei, eu fiquei tipo, cara, como é que ele sabe isso? Sabe? E, então, as coisas que a gente faz, elas falam mais do que as coisas que a gente fala. Verdade. Então, tipo, eu acho que o nosso posicionamento... Anotou? Ele vai... Esse vai ser corte, As coisas que a gente faz... são maiores do que as coisas que a gente fala. Meu Deus, anota aí. Ecoam mais. Posta aí. @ O Catavento, ele não fala. Que isso. Correto? Mas ele tem um papel exclusivo que é na atitude dele. É o que ele faz com o que ele recebe. É o que ele gera. E não o que ele fala que ele faz. É aquele ditado, cara. Quem fala muito, né, nada faz, brother. Então, tipo assim, a gente precisa realmente colocar na nossa cabeça. A gente vai falar, vai ter momentos que a gente vai discursar sobre determinadas coisas que o Senhor vai nos pedir para nos posicionar e tal, mas tem momentos que a nossa atitude, inclusive de ir como ovelha muda ao matadouro, vai representar muito mais o caráter de Cristo do que outra coisa, ao ponto da pessoa chegar e falar assim, pô, mas peraí, tu tá aguentando tudo isso, tu não vai se justificar, e tu fala assim, cara, eu não preciso, sabe, tipo, entendeu, tipo, é pequeno. Eu não preciso da minha justiça, eu não preciso me defender aqui, eu não preciso ganhar alguma coisa. Eu tô aqui para perder mesmo, entendeu? Tipo, que Cristo seja revelado. E eu creio que esse é um testemunho real sobre o Evangelho, sabe? E é isso que transforma as pessoas. Até hoje eu tenho contato com esse meu orientador, e é um cara que, tipo, desenvolveu uma amizade comigo. Hoje eu nem faço mais parte do curso e tal. E eu tenho certeza que Deus marcou a vida dele de uma forma diferente ali, sabe? E eu não precisei, por exemplo, pregar pra ele, eu não precisei... aceita Jesus, entendeu? Tipo, é muito louco, né? Porque a gente tem padrões, mas o Senhor, ele vem pra fazer algo diferente, entendeu? Cara, eu sempre tento ser muito racional, né? E se você for parar pra pensar, a gente serve um Deus sobrenatural, né? A palavra diz que a terra é o estrado dos seus pés. E como a gente pode se submeter à opinião de meros mortais, sabe? Cara, não faz sentido nenhum, né? A gente se sujeitar a nossa fé a uma criação de Deus, né? Como uma criação que é igual a gente, uma pessoa
racional, né? Um ser humano, cara. Eu fico tentando... A gente tava falando sobre isso quando eu vou pro trabalho em Niterói, e eu fico vendo lá de cima da ponte o quão alto é. Eu fico imaginando, cara, se eu daqui consigo ver as coisas tão pequenas, né? Imagina o tamanho de Deus olhando pra gente e vendo a gente de forma tão minúscula ali, né? Uma formiguinha e tal. E a gente... Falando assim, ela tá se achando. tá se achando lá, achando que é alguém. E aí a gente tem Deus que é desse tamanho e a gente se sente afrontado, né, por alguém que é do, sabe, terreno, cara, uma cultura terrena, Fica amedrontado, né? E a gente não entende o potencial que a gente carrega, o tamanho de Deus, né, que a gente carrega. Eu acho que a gente precisa ter essa visão, sabe, daquilo que a gente carrega, da grandeza do Senhor. Forte isso. Amém, cara. Então, galera, dentro disso tudo, é incrível como o Senhor, ele nos leva a refletir sobre, cara, o que te guia, o que te move, sério, o que te trouxe até aqui, qual a energia que faz esse catavento que tem dentro de você girar, e será que ela é o suficiente para sustentar essa casa? Será que ela está mantendo você de pé? Será que as coisas que você se alimenta, as coisas que você tem visto, aquilo que você tem trazido para sua vida, tem apertado, trago para fazer a sua vida girar, tem te levado a um novo nível? Ou será que tem te tornado só mais um? Será que você é aquele que está de fato resplandecendo o Senhor, fazendo algo novo, trazendo vida, alimentando, servindo no propósito que você foi chamado a fazer? Ou será que você está parado, sem utilidade nenhuma? É algo que a gente precisa refletir, porque tem muitas vidas lá fora que precisam que a gente esteja posicionado, precisam que nós saibamos quem nós somos no Senhor e principalmente quem é o Senhor. Porque sem isso a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então a gente precisa se questionar nessas coisas, porque hoje em dia, cara, a palavra já dizia que toda a criação aguarda, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então, cara, que a gente possa parar, refletir sobre o que tem nos movido e que nós possamos ser aqueles que vão clamar para que o Senhor venha com algo novo e através de nós Ele venha manifestar esse algo novo. Amém. E que a criação não precise mais clamar, porque vai ter os filhos de Deus se manifestando. Amém. Amém. Então é isso, família. Muito bom ter vocês aqui conosco em mais um podcast. Muito obrigado, Bruno. Tamo junto, galera. Obrigado, Iago. Ai, o cara é sinistro. Obrigado, David. Muito bem. Mas é isso, família. Sigam aí nos acompanhando. Vamos seguir nesse bate-papo, nesse crescimento mútuo. Amamos vocês e lembre-se, Cristo é tudo em todos. Então bora que bora. Estamos no YouTube, hein? Agora não somente no Spotify. Se você tá assistindo a gente no Spotify, vai lá no YouTube. Procura pelo nosso canal Cafof of House of Prayer. Isso aí, né? Cafofo House of Prayer. É isso aí. Ou coloca Cafofo Cast, que também vai estar lá. Exatamente. A gente vai colocar lá no canal os nossos podcasts. O canal também vai ter outros tipos de conteúdo breve. Mas no Spotify a gente fica com o nosso podcast. Então segue aí o Spotify, vai lá no canal do YouTube, segue a gente também, compartilha, bota no grupo da igreja, manda pra geral, entendeu? Vamos impactar o reino e vamos fazer essa internet aí ser iluminada pela luz que vem do catavento guiado pelo Espírito. Receba! Valeu, galera. Abraço. Até o próximo. Valeu. Tchau, tchau.